Bom, pessoal, chegamos então ao último momento da nossa aula. Um momento que eu espero que seja um momento de integrar ideias, as várias ideias que surgiram nos outros dois vídeos, nas outras duas partes da aula. E para fazer essa integração, eu vou chamar um conceito então da Bell Hooks, que é um dos conceitos desse livro, do Ensinando a Transgredir, que são mais caros para mim, que é o conceito de pedagogia engajada. E que eu acho que a partir desse conceito várias coisas vão fazer sentido, algumas pontas soltas vão se amarrar, eu espero, né? O que é isso? Pedagogia engajada. É um dos conceitos centrais do pensamento da Bell Hooks e desse livro, principalmente. É o capítulo 1 do livro dela. Ela começa tratando desse conceito de pedagogia engajada, que é uma forma de educação, como ela mesma coloca, progressiva e holística. Então eu vou passar por alguns pontos, conforme eu for passando por esses pontos, eu imagino que isso vai fazer mais sentido. Vocês vão lembrar lá do primeiro vídeo que eu tinha colocado que a Bell Hooks tem esses três principais referenciais teóricos. O Paulo Freire, a ideia de pedagogia crítica, a teoria feminista e o budismo engajado, que vai aparecer agora com mais força. Vocês vão lembrar também da obra do Paulo Freire, que um dos conceitos, ele tem muitos conceitos importantes, mas um dos principais conceitos da obra do Paulo Freire é a ideia de conscientização, que essa formação da consciência, esse processo de formação da consciência que o Paulo Freire coloca, que é o processo através do qual nós passamos a ver e entender o mundo, e nós próprios e o nosso papel dentro desse mundo. Essa conscientização, conforme o Paulo Freire coloca, que é necessária para uma transformação da realidade, para um pensamento, uma teorização e uma educação que seja capaz de agir de forma a transformar a realidade. E aqui vai entrar, claro, outro conceito fundamental do Paulo Freire, que é a ideia de praxis. Ideias e teorias unidas à prática. Vocês vão lembrar que foi exatamente isso que eu falei no momento anterior da aula, quando eu destaquei justamente a inseparabilidade entre teoria e prática. E isso, nesse momento agora, eu peço que tenham isso em mente, porque essa ideia vai estar subjacente a praticamente tudo que eu vou dizer aqui, né? Então, o Paulo Freire coloca essa necessidade de conscientização, de tomada de consciência, para que o educador e o cidadão possam transpor e transgredir os seus próprios limites. Se a gente pensar em uma perspectiva individual, eu já falei bastante nisso, né, de reconhecer os meus limites, as minhas parcialidades e tentar ir além. E o que eu preciso para fazer isso? Bom, essa pergunta pode ter várias respostas, né? Vocês podem me dizer, preciso disso, preciso daquilo. Mas uma coisa muito importante nesse tipo de processo é justamente a expansão da consciência, para que eu consiga pensar além da minha realidade material imediata. E, bom, né, o que mais adequado e o que mais eficaz para promover uma expansão da consciência, se não o budismo? Mas vocês vão lembrar também que desde o começo eu não venho falando apenas em budismo, mas sim em budismo engajado, que vem a ser o que exatamente? Um tipo de budismo, um tipo de prática budista que se diferencia daquele budismo
contemplativo, mais tradicional, porque propõe, para além das práticas meditativas que são tradicionais no budismo, propõe um engajamento social. Ou seja, volta aqui de novo a questão da praxis. E aí eu passo a falar agora rapidamente sobre uma das pessoas que a Bell Hooks coloca que é um dos seus grandes professores, um dos seus grandes ensinadores. E é um grande momento agora, porque eu venho praticando há um mês para dizer o nome dele. É um monge budista vietnamita que se chama Thich Nhat Hanh, que está bastante conhecido recentemente. Ele é um monge do Zen budismo vietnamita, que é autor de muitos livros, ele tem uma trajetória longa de ensinamento como monge budista e é um dos professores da Bell Hooks. Ela mesma se refere a ele como um grande professor. E o Thich Nhat Hanh, então, esse monge budista que nasceu no Vietnã, hoje vive na França, numa comunidade fundada por ele, de budistas, mas nasceu na França, nasceu no Vietnã, ainda no final dos anos 20, em 1926, portanto ele está agora com mais de 90 anos, e tendo nascido em 26, vocês vão logo se dar conta que ele passou já na adolescência pela experiência da Segunda Guerra Mundial, e quando ainda era um jovem monge budista, perto dos 30 anos de idade, ele viveu a Guerra do Vietnã, que é uma experiência profundamente marcante, um trauma social profundamente marcante. Naquela época, ele, jovem monge budista, ele e os outros monges da sua sanga se depararam com um dilema frente àquela situação da Guerra do Vietnã, frente àquela situação de profundo sofrimento do povo vietnamita. Eles se perguntaram o que caberia a eles fazer. Caberia a esses monges continuar na sua prática de meditação contemplativa, ou caberia a eles de fato se engajar na luta social e sair em defesa do seu povo? E eles decidiram o quê? Ora, eles decidiram fazer as duas coisas, de uma certa forma confirmando essa ideia de que não faz o menor sentido separar a teoria da prática. Não faria o menor sentido para esses monges ficarem enclausurados, meditando nas suas práticas de meditação contemplativa, enquanto o povo deles permanecia em sofrimento, mas o contrário disso também não faria sentido. Eles optaram, naturalmente, por fazer, as duas coisas. Eu quero então ler para vocês uma das duas citações que eu vou usar nesse momento da aula, em que a Bell Hooks nos fala diretamente sobre a importância do pensamento do budismo engajado, que é um termo criado pelo Thich Nhat Hanh, e eu vou ler uma passagem do que ela diz especificamente sobre ele e sobre os ensinamentos dele. E a Bell Hooks diz o seguinte: em sua obra, Thich Nhat Hanh sempre compara o professor a um médico ou a um curador. Sua abordagem, como a de Freire, pede que os alunos sejam participantes ativos, liguem a consciência à prática. Enquanto Freire se ocupa sobretudo da mente, Thich Nhat Hanh apresenta uma maneira de pensar sobre a pedagogia que põe em evidência a integridade, a união de mente, corpo e espírito, buscando não somente o conhecimento que está nos livros, mas também o conhecimento acerca de como viver no mundo. A educação progressiva e holística, a chamada pedagogia engajada, é mais exigente que a pedagogia crítica ou feminista convencional. Ao contrário dessas duas, ela dá ênfase ao bem-estar.
Isso significa que os professores devem ter o compromisso ativo com um processo de autorrealização que promova o seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a fortalecer e capacitar os alunos. Thich Nhat Hanh ressalta que a prática do curador, do terapeuta ou do professor deve ser dirigida primeiro para ele mesmo. Se a pessoa que ajuda estiver infeliz, não poderá ajudar muita gente. Então, aqui aparecem alguns conceitos muito importantes. A ideia de integridade, que de novo é uma espécie de inseparabilidade, a inseparabilidade do corpo, da mente, do espírito. Eu tinha mencionado anteriormente como é interessante a discussão que a Bell Hooks faz da questão do corpo, do professor, e infelizmente é uma das coisas, uma das ideias que a gente não vai ter tempo de abordar, mas fica a sugestão de leitura para quem se interessar. Mas o gancho que eu quero pegar dessa citação é justamente dessa ideia de autorrealização, porque é a partir da autorrealização, desse tipo de autorrealização promovida pelas práticas do budismo que ela endossa aqui, é que vão gerar isso que eu venho dizendo já há algum tempo, que é o amor do educador consigo mesmo e com o seu público educando. A autorrealização, esse tipo de autorrealização é capaz de levar ao sentimento de amor e de cuidado comigo mesma, comigo mesmo, que é o que vai gerar a possibilidade de eu transferir esses sentimentos para as pessoas com quem eu estou lidando. Nesse caso especificamente, se tratando de professores, o cuidado e o amor com os nossos alunos. Mas lembrem aquilo que eu falei no começo, quando eu digo amor, não pensem em nada piegas, não pensem em nada superficial. Esse é um grande desafio. Estou falando de um amor e cuidado em níveis profundos. Eu não estou falando de coisas do tipo: eu me amo, então eu mereço tomar essa Coca-Cola que vai me dar um pico de insulina, vai me fazer mais mal do que bem, né? Ou eu me amo, então eu mereço comprar o novo iPhone 51, ou alguma coisa desse tipo. Não estamos falando desse tipo de amor superficial, material. Estamos falando de um processo, um longo processo, em que eu vou me tornar capaz de me amar a ponto de buscar aquele eu que está além das necessidades do ego, que está além dos construtos identitários que me definem e que, portanto, me limitem. Lembrando sempre que uma definição, por mais que seja necessária em muitos contextos, é também uma limitação. Portanto, nada piegas. E a pergunta natural que vem, né, dessas ideias é: por quê? Por que eu devo fazer isso? É porque é muito bonito meditar e ser budista, e é muito bonito ser iluminado? Não é por isso. Se alguém quiser meditar por isso, fique à vontade, mas eu gostaria de propor uma coisa para além disso. A Bell Hooks propõe uma coisa para além disso. Porque essa busca e essa tentativa de ir além das limitações do eu e dos nossos construtos identitários é uma busca profundamente libertadora e que acaba por produzir a alegria e a paixão que tanto estão em falta no sistema de educação, na sala de aula, nas nossas práticas escolares. A alegria que é geradora de uma grande energia vital, que a Bell Hooks também em algum momento vai chamar de êxtase, o êxtase do aprendizado. E vejam que esse êxtase e essa alegria advindas de um processo de autoconhecimento que pode ser disparado e iniciado de várias formas, e várias formas das quais eu já falei aqui, né? A teoria é uma delas, um grande potencial iniciador deste processo, a literatura
por todo o potencial de autoconhecimento, a mitologia, a qual eu vou fazer uma rápida referência logo em seguida. E, bom, a partir desse êxtase, dessa alegria, desse sentimento de amor, é possível para educandos e para educadores imaginar e, portanto, criar formas de ensinar para promover essa integridade da qual a Bell Hooks fala. A Bell Hooks e o Thich Nhat Hanh e outros adeptos a esse tipo de pensamento, essa integridade entre corpo, mente e espírito, que é sempre muito fragmentada. Para quem se interessa, a Bell Hooks tem uma discussão muito interessante. Eu posso indicar o momento específico do texto em que ela fala disso, já que não vamos ter tempo, em que ela diz que a sala de aula é um ambiente onde a gente já convencionou que quem está em prevalência é a mente. Parece que a gente tem que entrar na sala de aula sem o nosso corpo, só com a mente. E é uma discussão muito interessante, né? Bom, a partir dessa expansão da consciência geradora de amor, de autoconhecimento e de alegria, é que a Bell Hooks coloca que a sala de aula pode vir a se transformar em um espaço erótico. Opa, você disse erótico? Sim, eu disse erótico. Calma, não é o que você está pensando. E eu vou chamar a própria Bell Hooks para explicar que história é essa de erótico. E a Bell Hooks diz o seguinte: para compreender o lugar de Eros e do erotismo na sala de aula, temos de deixar de entender essas forças somente em termos sexuais, embora essa dimensão não precise ser negada. Em sua mais antiga concepção, a potência erótica não se limitava ao poder sexual, mas incluía a força motriz que impulsionava todas as formas de vida de um estado de mera potencialidade para um estado de existência real. Visto que a pedagogia crítica procura transformar a consciência, proporcionar aos alunos modos de saber que lhes permitam conhecer-se melhor e viver mais plenamente no mundo, em certa medida ela tem de se basear na presença do erótico em sala de aula para auxiliar o processo de aprendizado. Interessante isso, não? Eu acho que é uma das minhas citações preferidas, minhas passagens preferidas de todo esse grande livro da Bell Hooks, que resgata esse conceito de erotismo no sentido de resgatar a energia, que eu acho que muitas vezes falta na nossa prática cotidiana de sala de aula. Estamos massacrados por muita coisa, né, por muito trabalho, por realidades duríssimas, mas eu acho que tanto o budismo quanto a literatura, as artes em geral, tem isso para nos oferecer. Esse resgate dos sentimentos que mais nos impelem a agir de uma forma benéfica para todos. E aqui eu vou destacar só um trechinho desse livro do William Blake, que é um dos poemas mais conhecidos do William Blake, O Matrimônio entre o Céu e o Inferno, um poema devastador no século XVIII, devastador ainda hoje, mas escrito no século XVIII, em que ele fala justamente sobre a energia, também num sentido de desmanchar falsas dicotomias entre corpo e alma. E o Blake diz o seguinte: Energy is the only life and is from the body. Reason is the circumference of energy. Energy is eternal delight. Vejam que a ideia se encontra, né, com a Bell Hooks. Fica a recomendação de leitura desse livro lindo. E a partir daqui, então, eu vou tentar me encaminhar para uma conclusão possível dentro desses muitos assuntos. Então, 3 pontos para a conclusão. Primeiro ponto, volto lá ao início da minha fala
quando eu disse que essas ideias eram desafiadoras. A gente consegue entender o que a Bell Hooks quer dizer no nível intelectual, a gente consegue se posicionar, mas como exatamente fazer isso na nossa vida é bastante complexo e é um processo longo. Não é uma coisa que eu vou fazer, você vai começar a fazer a partir de amanhã na nossa próxima aula, seja ela online ou presencial ou qualquer coisa. Isso que ela sugere são longos processos de reflexão e autoconhecimento que a gente precisa promover, primeiro de uma forma muito individual, para que depois isso possa ser levado para fora de mim, para a sala de aula e para outros contextos. E existem vários caminhos para essas práticas de autorrealização. O budismo é um caminho muito válido, mas lembrem também que a teoria é um caminho muito válido, a literatura tem grande potencial também para promover isso, e a mitologia, como eu falei antes. Eu queria me referir rapidamente a essa linda história justamente do deus Eros, do personagem Eros. Quem gosta de mitologia, está sempre pesquisando aí as histórias de mitologia, vai lembrar que justamente a principal história do deus Eros é da união dele com a psique, que em última análise representa a mente humana. A história de Eros é a história de como não dá para separá-lo da psique, né? Então eu acho que ficam aí esses possíveis caminhos para a gente entrar nesse processo que, apesar de não ser um processo fácil, é um processo libertador e gerador de alegria, de paixão e de muita energia. Segundo ponto da nossa conclusão, isso tudo que eu falei nesses 3 vídeos foi apenas uma amostrinha grátis de tudo que a Bell Hooks fala nesse livro, O Ensinando a Transgredir. Isso ainda sem mencionar os outros 2 livros dela, porque o Ensinando a Transgredir forma uma espécie de trilogia, chamada a Trilogia do Ensino, da Bell Hooks, que tem outros 2 livros, o Ensinando Comunidade e o Ensinando Pensamento Crítico. Então teria muito mais para explorar, mas esse é um momento introdutório que eu espero que sirva, eu já disse isso antes, espero que sirva de inspiração e que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo e pensando nessas questões possa se apropriar dessas questões da forma como for mais adequado para você, para a sua realidade. É muito importante esclarecer, a própria Bell Hooks coloca isso no livro dela, que não há receitas. Eu não posso dizer para você, professor, professora, o que exatamente você vai fazer na sua sala de aula. Eu não conheço a sua sala de aula, não conheço a sua realidade, não conheço você individualmente. Então, cada um vai se alimentar dessas ideias da Bell Hooks da forma como for possível, da forma como você sentir que você consegue incorporar isso à sua prática de sala de aula quando você sentir que estiver pronto para isso. Sem receitas, sem determinações. E o último ponto da minha conclusão, então, retomando aquilo que eu falei antes também, que estamos em uma encruzilhada de caminhos possíveis, e da forma como eu consigo ver no momento, o que a gente pode fazer é reinventar a educação completamente, da forma como ela está massacrada, e ela precisa de uma revolução. E a revolução que eu acho que é possível e que nós podemos tentar colocar em prática e que tem um potencial benéfico para todos é justamente a revolução do amor, a revolução do autoconhecimento, a revolução do Eros e da expansão da consciência. Não vai acontecer amanhã, mas é um processo que todos nós podemos iniciar em algum cantinho do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, para quem acredita em espírito.
E aqui eu chego ao final, agradeço a todos que estiveram assistindo. Eu vou estar disponível para conversarmos na aula, aqui nos bate-papos da aula. Vou deixar na descrição também um endereço de e-mail para permanecermos em contato, para permanecermos em comunidade, outro conceito que ficou faltando, da Bell Hooks. Vou deixar também um endereço de um canal do YouTube, onde vocês podem recuperar esses vídeos depois, caso queiram retomar algum ponto. E ficam muitas sugestões de leitura, que também cada um pode usar e se apropriar de formas muito individuais, sempre levando em consideração a necessidade, a possibilidade e os contextos de cada um. Espero que tenham gostado, fiquem à vontade para comentar, criticar e sugerir, e a partir daqui a gente segue conversando. Muito obrigada, Namastê!